Existem dois tipos de argumentos chamados os argumentos dedutivos e os argumentos indutivos. Neste vídeo eu vou explicar a diferença entre os dois. O argumento dedutivo é aquele que tem o objetivo de provar com certeza que a conclusão é verdadeira, desde que todas as premissas sejam verdadeiras. Por exemplo, premissa 1, todos os meus tios são carecas. Premissa 2, João é meu tio. Conclusão, logo João é careca. Se for verdade que todos os meus tios são carecas e se for verdade que João é meu tio, logo a conclusão tem que ser verdadeira de que João é careca. A conclusão de um argumento dedutivo é conhecida pela lógica. Agora vamos supor que nós mudássemos um pouco esse argumento e disséssemos: todos os meus tios são carecas, Abelardo é careca, logo Abelardo é meu tio. Nesse caso a conclusão não seria necessariamente verdadeira, porque o argumento diz que todos os meus tios são carecas e não que todos os carecas são meus tios. Então uma outra coisa que você também precisa no argumento dedutivo é a validade. E o argumento é válido quando a conclusão pode ser deduzida logicamente das premissas. Esse argumento de que todos os meus tios são carecas e Abelardo é careca, ele pode ter as premissas verdadeiras, mas como ele não tem a validade, como ele é inválido, porque a conclusão não pode ser derivada das premissas, então a conclusão não pode ser afirmada com certeza. Quando o argumento dedutivo tem todas as premissas verdadeiras e também é válido, nós chamamos esse argumento de argumento sólido. E todo argumento sólido tem uma conclusão necessariamente verdadeira. Já o argumento indutivo nunca pode provar uma conclusão com certeza. Ele pode apenas induzir uma probabilidade daquela conclusão ser verdadeira, mas essa probabilidade nunca pode ser de 100%. Por exemplo, 95% dos professores de história que eu já conheci eram esquerdistas. Joaquim é um professor de história, logo Joaquim provavelmente é esquerdista. Esse argumento não prova que Joaquim seja esquerdista, ele pode fazer parte de uma minoria de professores de história de direita ou de centro ou libertários. Você nem mesmo pode ter certeza de que a probabilidade é 95%, pode ser de 92%. Você só está se baseando naquilo que você observou até agora. Mas não necessariamente o que você vai observar de agora em diante vai corresponder ao que você observou. Existem inúmeros parâmetros que podem mudar e, com essa mudança, mudar o resultado, mudar a probabilidade. Pode ser que a esquerda esteja perdendo popularidade nos últimos meses ou nos últimos dias. Pode ser que no seu país os professores de história tendem a ser esquerdistas, mas em outro país seja o contrário. Então você nunca sabe, mudando o parâmetro, mudando o lugar, a hora, o dia, a probabilidade sempre pode mudar. Mas indutivamente você conhece um professor de história, vê que ele é esquerdista. Conhece outro professor de história, vê que ele é esquerdista. E assim por diante. E aí chega um momento que você conhece um professor de história e você já induz que provavelmente ele deve ser esquerdista, já que eu estou vendo esse padrão se repetir. No argumento dedutivo, o valor verdade da conclusão, ou seja, se ela é verdadeira ou falsa, pode ser derivado simplesmente do significado das palavras do argumento, usando a lógica para derivar a conclusão. Enquanto no argumento indutivo, o que te leva à conclusão não está incluído no significado das palavras, mas sim depende da observação de algum padrão que venha se repetindo e da expectativa de que esse padrão continue se repetindo mais ou menos na mesma frequência ou na mesma probabilidade. Outros exemplos de conclusões baseadas na indução. Toda vez que eu solto um objeto no ar, ele cai. Então, eu induzo, eu já fiz isso tantas vezes, eu já soltei tantas vezes esse objeto no ar e todas as vezes ele caiu, que eu induzo que se eu continuar fazendo isso, ele vai cair. Eu induzo agora que ele vai cair de novo, porque ele já fez isso tantas vezes que eu continuo induzindo que ele vai continuar fazendo. Mas se eu pegar um balão com gás hélio e soltar ele no ar, ele vai subir. Então sempre existe uma possibilidade de que, por mais que aquilo tenha se repetido, pode ser que aquilo não se repita em algum momento. Um outro exemplo de indução é a indução de que o Sol vai nascer amanhã às 6 horas da manhã. Em todos os dias da nossa vida, nós observamos o Sol nascer aproximadamente às 6 horas da manhã. E como isso vem se repetindo, nós induzimos que isso vai continuar acontecendo. Mas o fato é que não se pode ter certeza. Por exemplo, se você viajar para o Polo Norte ou para o Polo Sul, o Sol já não vai mais nascer e se pôr. Ele vai ficar girando 360 graus no horizonte.
O dia pode ter 6 meses e a noite pode ter 6 meses. Além disso, dependendo da estação do ano, o Sol nasce num horário diferente. Além disso, o próprio tempo de rotação da Terra tem variações. Algumas rotações têm uma duração diferente de outras. E mesmo que tudo isso nunca mudasse, sempre existem possibilidades, por mais improváveis que sejam. Por exemplo, vamos supor que o Sol pudesse explodir, se tornar um gigante vermelho, ou que a galáxia entrasse em colapso e que a Terra fosse expelida do sistema solar ou fosse engolida pelo Sol. Enfim, esse vídeo não é sobre astrofísica, eu não estou fazendo afirmações se vai acontecer isso ou não. Vai aparecer alguém aí que entende de astrofísica. Ah, e você falou besteira sobre astrofísica, mas isso não é um ponto do vídeo. O que eu quero dizer é que você não pode ter certeza que a Terra vai continuar girando em torno do Sol, ou que o Sol vai nascer às 6 horas da manhã, e você pode ter uma probabilidade muito alta, você pode ter uma probabilidade 9,99999, mas nunca 100% de certeza, porque esse é um conhecimento obtido por indução. Não se pode nem mesmo ter certeza de que as leis da física sejam constantes. Talvez as leis da física estejam gradualmente se modificando muito devagar, de forma que nós não conseguimos perceber. Ou elas podem estar se modificando apenas no nosso universo, mesmo que as leis do nosso universo sejam baseadas nas leis de um outro universo, que essas sim sejam constantes, mas as nossas estejam se modificando. Nós não podemos ter certeza se ela está mudando ou não. Como nós nunca observamos nenhuma mudança, nós induzimos que as leis da física sejam constantes, e talvez elas sejam realmente constantes. Mais uma vez, o assunto do vídeo não é física, não é astrofísica, nem nada parecido. Estou apenas dizendo que as nossas observações não nos permitem ter certeza de nada. Apenas podemos induzir com alguma probabilidade uma explicação dos fenômenos que estamos observando. E por maiores que sejam essas probabilidades, elas não são a mesma coisa que uma certeza dedutiva. Os argumentos indutivos se baseiam em padrões que se repetem, porém nunca podemos ter certeza de que esses padrões continuarão se repetindo da mesma forma. Já o argumento dedutivo, ele precisa dar 100% de certeza de que a conclusão é verdadeira. Senão ele não funciona. Portanto, o argumento dedutivo é, de fato, o único que pode realmente provar a conclusão. Usar argumentos indutivos, principalmente num debate ou dentro da filosofia, pode ser muito perigoso. Não apenas por não haver certeza da conclusão, mas também porque a linha que divide a indução da falácia pode ser uma linha muito tênue. Como a indução depende de observações, de probabilidades, é muito fácil distorcer os dados, distorcer as observações, selecionar aquelas que favorecem o seu ponto de vista para conseguir convencer as pessoas da sua conclusão. E existem assuntos que nós temos muito poucas condições, ou talvez até nenhuma condição, de afirmar com certeza. Por isso, é claro, nunca devemos confiar totalmente em nenhum argumento indutivo, porque a conclusão sempre pode estar errada ou pode ser diferente do que parece ser. Sempre que houver algum conflito em que você tenha um argumento dedutivo, que seja sólido, que tenha premissas verdadeiras e seja válido, a conclusão siga das premissas, e essa conclusão esteja em conflito com outro argumento indutivo, sempre devemos confiar no argumento dedutivo, porque ele pode nos dar certeza da conclusão e descartar esse argumento indutivo que está entrando em conflito com o dedutivo. Podemos observar que algumas áreas de conhecimento são predominantemente dedutivas e outras são predominantemente indutivas. Um dos maiores exemplos de áreas que trabalham com conhecimentos indutivos são as ciências naturais, onde você precisa de observações empíricas, ou seja, dos 5 sentidos, e você sempre vai precisar interpretar essas observações de uma forma indutiva, observando fenômenos e tentando dar a eles uma explicação. E por mais óbvio que pareça qualquer conhecimento da ciência natural, você nunca pode ter 100% de certeza de nada. Por mais que você pudesse ter 99,99999, jamais poderá ser 100%. Exceto tautologias, como por exemplo, um objeto nunca pode estar subindo e descendo ao mesmo tempo do mesmo centro gravitacional. Mas aí ainda existem algumas pessoas que afirmam que na física quântica existem certas contradições, existem certas observações
que parecem ser ilógicas. Dizem que na física quântica um objeto pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo e que isso desprova a lógica. Porém, nós nunca poderemos ter certeza de todas as explicações de um determinado fenômeno que possamos observar. Sempre poderá haver uma explicação logicamente coerente de qualquer fenômeno que nós possamos observar. O fato de você não conhecer ou não entender essa explicação não significa que essa explicação não exista. Por exemplo, podemos jogar um dado de 6 lados. O resultado desse dado, superficialmente, parece aleatório. Porém, se nós formos ver a mecânica das moléculas, da mão jogando o dado, do dado quicando na mesa, nós vamos ver que essa é uma mecânica que não é aleatória. Então, essa aleatoriedade é apenas aparente. Mas aí as pessoas vão dizer que no nível subatômico, no nível da física quântica, os elétrons se comportam de forma aleatória. Porém, de novo, essa aleatoriedade pode ser apenas aparente. Pode existir uma outra mecânica por trás do elétron, por trás do nível subatômico, que novamente não seja aleatória, que seja fixa. E essa aleatoriedade pode ser apenas aparente. O fato de nós não sabermos o que está por trás, o fato de nós não entendermos o que está por trás, não significa que exista uma aleatoriedade irredutível, ou que possam acontecer coisas ilógicas, ou que proposições ilógicas possam ser verdadeiras. Não há necessidade de cair nesse niilismo epistemológico, nesse abandono da lógica, abandono de qualquer certeza. A lógica é uma base fundamental e necessária de qualquer conhecimento. Eu já expliquei isso no meu vídeo chamado Verdade, Lógica e Conhecimento, que eu vou colocar na descrição. Uma das áreas que trabalha muito mais com a dedução é, por exemplo, a filosofia. Grande parte da filosofia é dedutiva, não depende de observações empíricas e pode ser estudada simplesmente pela lógica. Por exemplo, a epistemologia, a filosofia da mente, a ética, a praxeologia de Mises também é um estudo dedutivo, a economia austríaca é um estudo dedutivo. Você pode ter certeza, todas as condições permanecendo as mesmas, de que um aumento da demanda vai causar um aumento do preço, de que um aumento da oferta vai causar uma diminuição do preço, porque as trocas voluntárias seguem a estrutura lógica da ação humana, da mente humana, de usar meios para alcançar fins. Então podemos afirmar, se todas as outras condições permanecerem as mesmas e apenas a demanda aumentar, o preço aumenta, se a oferta aumentar, o preço diminui. Esse tipo de afirmação é uma afirmação dedutiva, é uma afirmação da qual podemos ter certeza. A estrutura lógica da ação humana e da mente humana podem ser entendidas dedutivamente, ao contrário das ciências naturais. E nesse sentido, a mente humana pode ser conhecida com mais precisão do que a matéria. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, assista na descrição outros vídeos sobre lógica, sobre filosofia. Inscreva-se no canal, você pode ajudar o canal doando Bitcoin ou através do Patreon. Muito obrigado e até o próximo vídeo.